Como você tem reagido aos conflitos? Todos nós podemos ter as mais diversas reações. Ken Sande e Tom Reeb, no livro Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador, nos ajuda muito nesse sentido. Lembro-me das palavras lá de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, quando ele fala sobre Evódia e Sintique, que elas pensassem concordemente no Senhor, resolvessem os seus conflitos. E ele solicita ali a ajuda de Clemente e de outros que as auxiliassem nesse processo. Todos nós estamos sujeitos aos conflitos. Onde há ser humano haverá conflito, porque nós somos pecadores e temos opiniões diferentes. E a questão não é se haverão conflitos. Conflitos haverão. Eles estarão aí. Onde há relacionamento, haverá também conflito, seja entre pai e filho, seja entre marido e mulher, entre irmãos em Cristo, na sociedade. A questão é como nós vamos resolver os nossos conflitos. No capítulo 1, logo no início, o autor traz algo muito interessante, uma maneira bem didática de nós expormos isto, de que nós temos pelo menos 3 reações diante de um conflito. A primeira, que ele chama de evasiva, creio que é de 99% dos maridos, né? Uma reação evasiva é aquela que você foge, que você nega que há um conflito, nega que algo precisa ser resolvido. É a ideia da fuga, da pessoa se fechar, negar, não querer conversar, não querer resolver, não querer dialogar. É a ideia da fuga. Nós tomamos reações evasivas, queremos escapar. E ele vai dizer que esta reação evasiva, ela centraliza-se muito no eu, em preservar o eu, em não querer uma situação desgastante, sair da zona de conforto. O ídolo se torna um conforto, o bem-estar. Nós não queremos expor o nosso coração, não queremos ficar mal com ninguém. Às vezes a gente até admite um erro sem admitir, só para que a discussão não vá adiante. O outro, que ele chama também de um caminho escorregadio, o caminho do outro lado, seria o outro extremo, as reações combativas. É quando nós partimos para cima, é quando nós queremos provar que nós estamos certos, nós não queremos dialogar e resolver. A reação combativa é de combate mesmo, ela centraliza-se no outro, em querer mostrar que o outro está errado, que a causa do problema e do conflito é o outro. Nós podemos fazer isso através de palavras, através de atitudes, de discussões sem fim, através de xingamentos e até mesmo agressões. E é interessante, falando nesse ponto, que ele sempre coloca alguns extremos. Na questão evasiva, você pode começar com uma negação, uma fuga e até chegar ao ponto de suicídio, que seria uma fuga da dor e do problema. No outro extremo, na reação combativa, a gente pode começar com ataques verbais ou até físicos, né? Podemos cair no litígio, que é o que Paulo condena, entre irmãos, pois ele diz: não tem ninguém que não possa resolver a demanda de vocês na igreja, ou no meio do corpo de Cristo, né? Ou podemos chegar ao extremo do assassinato. A gente sabe aí quantos lares isso existe, né? Agressão física, tortura e até mesmo marido matando mulher, mulher matando marido, pai matando filho, seria aí um outro extremo. Mas cuidado, porque a Bíblia diz que isso começa no nosso coração, com desejos de ódio, com palavras nós podemos fazer isso. E qual seria o caminho do meio? Seria o caminho pacificador, que também tem alguns passos, alguns processos. O autor coloca aí para nós no livro, né, que nós podemos simplesmente ignorar algo que seja banal, que a gente pode passar por cima, não precisa aí levar a um extremo, né? A gente pode ter um diálogo, sentar, conversar, tentar resolver. Uma negociação: eu estou errado nisso, eu reconheço, eu preciso mudar, você também precisa mudar isso, você abre mão disso, eu abro mão daquilo. O aconselhamento seria uma das partes, né, ou as duas buscarem um aconselhamento bíblico, pessoal, ou a mediação, alguém mediar essa conversa, a interferência de alguém, chamar alguém de fora. Isso é necessário para a gente reconhecer os nossos próprios erros, que talvez a gente não esteja enxergando, né? Talvez haja um ponto cego e a gente não enxergue a nossa reação. Por mais que a gente esteja certo, às vezes a gente pode ter reações pecaminosas e erradas no querer resolver o conflito. Às vezes foi o outro mesmo que errou com você. Mas às vezes a gente reage de maneira errada, querendo ou fugir
ou provar simplesmente que a gente está certo e não resolver o problema, visando a glória de Deus, a restauração daquele relacionamento, a gente só quer provar que está certo. Ou a disciplina, que seria o último caso, né? Levar o conhecimento aí da igreja quando há uma rebeldia, quando a pessoa não se arrepende, virou um pecador obstinado que não demonstra arrependimento. Perceba aí que estes são os passos, né, do que Jesus, por exemplo, diz ali em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vá e adverte a ele, ou se ele não te ouvir, chame mais alguém, ou então leve ao conhecimento da igreja. Mas e você? Como você tem reagido aos conflitos? Você tem sido mais evasivo? Você tem sido mais combativo? Ou nós temos buscado o caminho da reconciliação, o caminho da paz? Nós temos sido pacificadores? Ou até em conflito de outras pessoas? Será que a gente tem aumentado o conflito, colocado lenha na fogueira? Ou temos buscado o caminho da pacificação? Lembrando que nós dependemos da graça de Deus, da Sua Palavra, do Espírito Santo que sonda o nosso coração, de que nós precisamos do Evangelho de Cristo e do Deus da paz que fez de inimigos filhos, reconciliando em Cristo Jesus. Deus é o Deus da paz e Paulo diz aos Colossenses, seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Então nós precisamos do Evangelho, da graça, porque sem Jesus Cristo a gente nada pode fazer. Eu gostaria de encerrar lendo aqui algumas perguntas que o autor traz no final para reflexão. Ele diz o seguinte: quando você era criança, como você lembra que como o conflito era resolvido no lar? O que você aprendeu dos seus pais? Como eles resolviam o conflito? Segundo, se alguém perguntasse ao seu cônjuge como você reage, o que você acha que o seu cônjuge diria? Porque às vezes a gente pode falar que reage de uma maneira ou de outra, mas a pessoa que mais está próxima de nós tem condições de dizer: você é evasivo, você é combativo, você não procura o caminho da reconciliação, você não quer resolver os problemas. Lembrando também que não quer dizer que eu sou somente uma coisa. Às vezes a gente tem uma tendência, uma inclinação para ser mais combativo ou mais evasivo, mas a gente pode oscilar nessas coisas. Inclusive o autor até diz aqui que muitas vezes quem é evasivo, ele é evasivo até o ponto em que não fira a sua pessoa, né? Quando vai para o lado pessoal, quando é algo importante, quando toca num ídolo do coração, aí a gente se torna combativo. Lembrando que o evasivo centraliza-se muito no eu, em preservar o eu, o bem-estar, a situação cômoda. E o combativo, ele centraliza-se muito no outro, em provar que o outro está errado e eu estou certo. Ambas as posições centralizam-se no eu, né? É o orgulho do coração. Um outro ponto aqui seria, lembra de um último conflito. Como você conduziu, como você reagiu, como o outro reagiu. A gente resolveu o problema ou só empurrou com a barriga? Está represando para usar em algum momento. O outro ponto é, como você é fora e dentro de casa. Como você é com as pessoas que você ama e fora. Às vezes é a reclamação de muita gente, né? Fulano comigo, ele em casa é um demônio, né? Ele é bravo, ele bate os pés, bate a porta, ele xinga. Vocês não conhecem meu marido, né? Ou vocês não conhecem a minha esposa. Mas lá fora ele é um anjo, né? Com todo mundo ele é muito bonzinho. Então como a gente tem reagido nesses dois ambientes? O nosso coração vai ser revelado, geralmente é com quem a gente mais ama, quem está mais próximo, é dentro do lar. Por isso que ali a piedade é mais difícil, né? E por último, como seus filhos têm aprendido na prática a resolver os conflitos? Sabendo que os nossos filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que por aquilo que a gente ensina com palavras. A gente tem que ensinar com palavras, mas também com exemplo. E é nítido, eu tenho filhos em casa, sei como eles copiam muito, mais o Benjamin, né? A Lana e da nenenzinha. Mas como eles copiam um modo de a gente agir, de resolver os conflitos. E às vezes eu me vejo no meu filho, é um espelho, e isso é assustador. Mas graças a Deus que temos a graça do Evangelho, né? Até escrevi aqui no meu livro, né? Aqui é que a gente senta e chora, porque os nossos filhos estão nos olhando o tempo todo e aprendendo a como reagir aos conflitos. Como você tem reagido aos conflitos? Você tem sido combativo? Você tem sido evasivo? Ou temos buscado o caminho da paz, da reconciliação, de resolver o problema?
para o bem do faltoso, para a glória de Deus, para o bom testemunho da igreja, para a proclamação do Evangelho, para a restauração dos relacionamentos. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe e nos dê a graça de andarmos no caminho da paz, da reconciliação, porque o nosso Deus é um Deus de paz e Ele já pagou o preço da paz, que foi o sangue do Seu Filho. E Ele quer que a gente reflita também essa própria característica de Deus na nossa vida, porque estamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. E já adiantando para os próximos vídeos, pense aí, o quanto eu saio de um conflito mais parecido com Jesus. Será que eu tenho aproveitado para me tornar mais parecido com Cristo? Um abraço e Deus te abençoe.